eu sou do curso de Licenciatura em Educação Física aqui do IFTO. Hoje eu vim fazer para vocês uma breve introdução sobre a Idade Moderna e a pedagogia realista dessa época. Bom, no século XVII foi intensificado o comércio. A colonização assumia ali características empresariais, enquanto a Europa, por sua vez, estava sendo inundada pelas riquezas que foram extraídas da América. O crescimento das manufaturas alterou as formas de trabalho e a nova ordem se consolidou com o mercantilismo. Sistema esse que supõe o controle do Estado e que resultou da aliança entre reis e burgueses, que eram os mesmos que financiavam a monarquia absolutista. Politicamente, essa época caracterizava-se pelo absolutismo real. E entre os teóricos que defendiam esse tipo de poder irrestrito, o mais conhecido era o Thomas Hobbes. Bom, não se tratava de buscar ali os fundamentos do absolutismo a partir do direito divino dos reis, mas sim de acordo com o contrato, o pacto social, que é o início ali da queda das explicações religiosas para tudo. Também, durante o século XVII, um dos campos ali que evoluiu foi o campo da filosofia, com os filósofos Descartes, Bacon, Locke, Hume e também o Spinoza, que discutiram a teoria do conhecimento segundo questões do método. Eles colocaram em discussão os procedimentos da razão na investigação da verdade, antes de permitir teorizar qualquer outro tema. Essa época estava sendo caracterizada pelo absolutismo real. Entre os teóricos que defendiam esse tipo de poder irrestrito, o mais conhecido era o inglês Thomas Hobbes. Não se tratava ali de buscar os fundamentos do absolutismo a partir do direito divino dos reis, mas sim de acordo com o contrato, o pacto social. E vinha ali então o início das explicações religiosas para tudo. Olá, meu nome é Andrei e dando continuidade da Idade Moderna, a pedagogia realista, irei tratar do assunto com vocês sobre a crise da consciência europeia. No século XVII, acontece uma revolução que foi chamada de a crise da consciência europeia. O homem deixa de só querer saber por saber, ele busca algo a mais. Ele quer saber as teorias, tudo que acontece ao seu redor. Com isso, ele busca com que a sabedoria transforme o seu mundo. Já não acredita somente no universo finito, tende a questionar, será que não vai ter mais algo nesse universo? Ele quer transformar a ciência e o pensar filosófico para o seu dia a dia, para usar com todo mundo. Ele sai do seu comodismo e vai procurar o porquê do que tudo acontece ao seu redor, usando da ciência e da filosofia o seu maior alicerce, fazendo grandes transformações na ciência. Já nas questões de fé, o ideal de tolerância se contrapõe às lutas religiosas no século XVII. As lutas religiosas continuam ativas e as forças que polarizam a religião e a moral cristã, tudo atuando dentro do que é delimitado nesse tempo do século. Ao estudar o nascimento das ideias ou das suas metamorfoses, o homem, ao acompanhá-la na maneira de se afirmarem e de ousarem em seu progresso, nas suas sucessivas vitórias e no triunfo final, entende-se que as forças intelectuais do processo, intelectuais e morais naquele tempo, são delimitadas por essa parte, não mais usada por forças materiais, que se dirigem e comandam a vida. Destaca-se também a riqueza da especulação filosófica do grande século, no caso 17 em questão, tal inovadora com a relação e a tradição que a precedeu quanto à propícia ao empreendimento filosófico e da ilustração setecentista. A mudança cultural observada no século XVII e o declínio cultural religioso tradicional e a ascensão de cultura claramente secular, com isso repassando a emoção de uma revolução cujo impacto ainda continua a ter sentido até hoje, mesmo isso acontecendo na Idade Moderna.
Pesquisando mais sobre esse assunto, podemos destacar um livro que fala muito mais sobre isso. Ele vai explanar e vai dizer exatamente tudo o que aconteceu. O livro é A Consciência Europeia, de 1680 a 1715, de Paul Razar. Apresenta detalhes e o que fizer dentro da Europa com a sua crise atual e como que se passou dentro disso da Idade Moderna até hoje. Oi, eu sou o Elson, aluno de Educação Física. Eu vou falar um pouco sobre realismo na pedagogia. No século XVII, os pedagogos eles se baseavam nos ideais racionalismo e renascimento científico. A principal tendência era trazer métodos diferentes, né, a fim de tornar a aula agradável, a educação mais agradável e, ao mesmo tempo, eficaz na vida prática. Nesse aspecto, ser realista significa privilegiar as experiências e as coisas do mundo e dar atenção aos problemas da época. A língua materna ela se sobrepõe ao latim, apesar de prevalecer o ideal enciclopédico, e a educação física ela também é muito valorizada. A pedagogia realista ela contraria a educação antiga e excessivamente formal e retórica. Ela prefere o rigor das ciências da natureza e busca superar a tendência literária e estética própria do humanismo renascentista. E para considerar que a educação ela deva partir da compreensão das coisas e não das palavras, a pedagogia realista ela exigiria uma outra didática. Agora eu vou falar sobre o tópico Locke, a formação do gentil homem, que fala sobre Locke, o inglês John Locke, que viveu no século XVII, mas exerceu suas influências nos séculos seguintes também, por causa da sua teoria sobre as concepções do liberalismo e o conhecimento, e também é importante a sua teoria da pedagogia, que é expressa em pensamentos sobre educação. E ao criticar o racionalismo, Locke ele desenvolve uma concepção sobre a mente infantil e também sobre a educação. E ele destaca o papel do mestre ao proporcionar experiências que auxiliem as crianças no uso correto da razão. E a sua pedagogia realista, ela recusa a retórica e os exercícios da lógica, e ressalta o estudo da história, geografia, geometria e das ciências naturais. Locke ele valoriza a educação física e, como sendo médico de saúde frágil, ele dá inúmeros conselhos sobre o fortalecimento do corpo, o aumento da resistência e o autodomínio. Para ele, o jogo ele é um excelente auxiliar nos exercícios, na educação, como exercício físico, e ele, como um bom representante dos burgueses, valoriza o estudo da contabilidade e da escrituração comercial. Que ele se mostra mais severo com as crianças de idade mais nova, com o intuito de submetê-las à vontade dos adultos e torná-las obedientes, para que dessa forma, com uma recomendação de uma educação mais alegre, em que o educador nada deve impor, ele tem uma maior facilidade, né, para educar as crianças. E para Locke, os fins da educação se concentram no caráter, muito mais importante que a formação intelectual. E ele propõe a tríplice do desenvolvimento físico, moral e intelectual, que são características do gentil homem. Por isso, ele aconselha escolher com cuidado os preceptores que dentro de casa eles vão dar da educação para a criança, né? Evitando na escola que na escola eles não poderiam ser vigiados ou acompanhados, né, nos primeiros passos. Percebe-se aí o dualismo que persiste nos séculos subsequentes, que quando se destina à classe dominante uma formação diferente da que é ministrada ao povo em forma geral e superior a ela. Locke ele não defende a universalização da educação, e para ele a educação daqueles que vão governar e daqueles que serão governados tem que ser totalmente diferente, configurando dessa forma o aspecto elitista, né, da sua pedagogia. Oi, meu nome é Marcondes, eu sou do curso de licenciatura em Educação Física
do IFTO, e eu vou falar sobre Fênelon, a educação feminina. O que eu trouxe até nós é a educação feminina, né? Que começou lá com Erasmo e tal, tendo prioridade, e quando Fênelon descobriu, ele veio na corte, toda essa precarização que as mulheres viviam, por falta de instrução, ele resolveu, juntamente com a mulher do seu tio Luís XIV, criar a escola que atendeu muitas mulheres que tinham maior poder aquisitivo. E assim, estudava as meninas da corte, né, e as que não tinham dinheiro viviam no convento, onde tinha uma educação mais rigorosa. No Renascimento, Erasmo já tinha considerado um pouco sobre essa educação feminina, né, que via uma mulher autônoma que só era vista para trabalhar, onde tinha nas casas das pessoas que tinham maior poder salarial. Comênio também, ele tratou um pouco sobre essa educação feminina, mas é o bispo Fênelon que traz à tona essa maior visão sobre essa educação feminina no livro A Educação para Jovens. Fênelon viveu na França e ele vivendo lá na corte, ele percebia as mulheres que eram submetidas a várias coisas, né? Tipo, por quê? Elas eram mal instruídas, semi-analfabetas, a maioria, que não tinham uma instrução digna e às vezes era submetida a muitas coisas que não era o dever dela fazer aquilo. A mulher era para cuidar, para zelar e não a fazer ser submetida a coisas necessárias, né? Por quê? Porque a maioria era vinha de cultura que não é provida de um estudo digno. E Fênelon, vendo isso, ele aconselhou a criar novas diretrizes. O intelectual não era uma prioridade. Só as moças de tendências excepcionais que tinham coragem a continuar, né? E as outras moças que não tinham essa coragem para continuar a enfrentar todo esse processo, naquele tempo era um processo bastante complicado, elas tinham uma educação diferente, que era a educação religiosa. Pois essa educação que as moças que tinham mais coragem, ela, além dessa educação religiosa, ela aprendia gramática, história, poesia, como eu disse anteriormente. Em 1926, criou-se o colégio para as meninas de 7 a 12 anos. Esse colégio foi criado pela Madame, esposa de Luís XIV. Esse colégio atendia as meninas que tinham poder maior aquisitivo, pois naquela época a educação era prioridade para os homens. Esse colégio permaneceu por 20 anos. Lá ele atendia as pessoas com educação mais intelectual, diferente dos conventos, que tinham uma educação mais rigorosa. Então, as meninas que queriam aprender gramática, história, poesia, literatura, entre outros, iam para esse colégio, que priorizava mais a educação intelectual. E essa educação ficou como prioridade até o advento da Revolução. Olá a todos, o meu nome é Juderlene, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Educação Física pelo Instituto Federal de Tocantins. Hoje eu vou falar um pouco sobre a educação religiosa. A educação religiosa ela surgiu a partir do século XVII. As escolas já existentes foram incluídas em um projeto para serem institucionalizadas e tornaram-se obrigatórias. Contudo, o domínio das escolas e do ensino da época ainda era dos jesuítas. Os jesuítas eles possuíam mais de 600 instituições no mundo inteiro. Mesmo as escolas sendo organizadas e competentes, os jesuítas ainda passavam seus ensinamentos adiante, que porventura eram ensinamentos tradicionais e conservadores da época. Porém, para os ensinamentos, os jesuítas se baseavam nos pensamentos cristãos da Idade Média, além de desprezar o fato de nascer novas filosofias modernas na época, e ainda usavam como tema principal em suas aulas o ensino do latim, que na época era praticamente obrigatório em todas as instituições. Nessa mesma época, não só os jesuítas desenvolviam trabalhos em congregações religiosas, nós tínhamos também os oratorianos, que era uma sociedade de vida apostólica que foi fundada em 1614. Os opositores do regime proposto pelo jesuíta eram os próprios oratorianos. Os oratorianos eram uma congregação mais moderna que aceitavam as influências propostas pela ciência e filosofias da época e também aderiram às línguas modernas, que eram o francês, e estudavam história e geografia através de mapas.
Outro grupo opositor aos pensamentos jesuítas eram os jansenistas. A partir de 1646 foi criado pequenas escolas que auxiliavam na formação de líderes sábios a fim de beneficiar a igreja e o Estado. Essas pequenas escolas foram criadas em Paris, na abadia de Port-Royal. E essas mesmas escolas foram criadas pelo povo jansenistas. Os jansenistas aplicavam suas doutrinas pelas teorias de Agostinho de Hipona. Eles acreditavam que a natureza humana era má e pecadora e desejavam promover a moral e reforma espiritual pela Igreja Católica. Além de entender que o objetivo da educação é impedir a formação errada de má-fé do indivíduo, o intuito deles era doutrinar um pequeno número de alunos por sala. Tanto é que na época das instituições deles, eles colocavam poucos alunos por sala, porque para eles essa pequena quantidade era mais fácil de controlar. Então eles poderiam controlar um número pequeno de pessoas por vez, em várias salas, né? Os jansenistas também escreviam manuais de lógicas conhecido por Lógica de Port-Royal. Seguiam o filósofo Blaise Pascal, que na época era um filósofo muito famoso, na qual eles também tiravam teorias. Outro tema que iria abordar também são o tema sobre as academias. Durante o século XVI, um século antes, as escolas ainda não eram institucionalizadas, porém, eles atendiam a interesses exclusivos da nobreza da época. A nobreza tinha o intuito de formar os seus filhos como cavalheiros e as meninas como damas da sociedade. Porém, eles não estavam mais procurando escolas tradicionais. As escolas tradicionais para eles não eram mais bem vistas. Então, eles queriam uma instituição que os seus filhos poderiam aprender mais sobre o realismo do qual ele estava vivendo na época, que era o que estava atendendo às necessidades deles na época proposta do século XVI. Nessa mesma época, graças ao progresso da ciência, foram criadas academias científicas que tinham a finalidade de trocar experiências e publicações entre os cientistas da época. Os mesmos cientistas que faziam parte dessas academias eram Descartes, Pascal e Newton. Esses cientistas eles fizeram parte da Real Sociedade de Londres e da Real Sociedade de Berlim. Com isso, nós concluímos o capítulo de educação, primeiro subcapítulo educação religiosa, o segundo subcapítulo é sobre as academias. Obrigada, até a próxima. Oi, meu nome é Eduarda Moreira, sou do segundo período de licenciatura em Educação Física e eu fiquei com o tema da educação pública. Embora a Guerra dos 30 anos dificultou a realização dos projetos de educação pública, na Europa os alemães conseguiram maior desempenho. Em 1619, o Ducado de Weimar regularizou a obrigatoriedade de escolas para as crianças de 6 a 12 anos e em 1642, o Duque de Gotha estabeleceu leis para a obrigatoriedade da educação primária. Em outros lugares surgiram manifestações semelhantes, inclusive na formação de mestres. Na França, o ideal das escolas públicas e gratuitas destacou-se o trabalho de Abade Charles de Mian, que fundou diversas escolas gratuitas para as crianças pobres e um seminário para a formação de mestres. Para o pedagogo francês Compiere, essas escolas visavam a instrução religiosa, disciplinar e de trabalhos manuais. São João Batista de La Salle levou a instrução elementar para os pobres, que em 1684 fundou o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs. Essa obra, no decorrer dos anos, espalhou-se pelo mundo, ampliando a área de ação pedagógica para o ensino secundário, superior e também na formação de professores. Com a passagem do feudalismo para o capitalismo, refletiu a educação, por um lado, uma pedagogia realista, em alguns casos até universal. E mesmo assim, as escolas continuavam ministrando um ensino conservador. E nada mudou da realidade de antigamente para a realidade de hoje em dia. Para os pobres, o ensino é totalmente diferente dos ricos.
Meu nome é Silvani, sou estudante de Educação Física, cursando o segundo período, na matéria de História da Educação, e hoje eu vou falar para vocês sobre o Brasil do século XVII. No século XVII, a Europa se encontrava sob a política absolutista e o mercantilismo. Do ano de 1580 a 1640, Portugal estava sob domínio espanhol. Uma das repercussões que existia na colônia é sobre a frequência que os países inimigos da Espanha atacavam as costas brasileiras. Os inimigos da Espanha eram Inglaterra, Holanda e França. No interior do Brasil, prosseguia-se também a expansão territorial para além do Tratado de Tordesilhas pelos bandeirantes. Esses aventureiros eles costumavam ir atrás de metais valiosos e de índios para a mão de obra, e por muitas vezes eles acabavam capturando tribos inteiras para fazer a aculturação. Neste mesmo período, foi que começou também a decadência da política e da economia da Portugal, que eles ainda dependiam dos espanhóis por conta da sua perca também das colônias africanas e asiáticas. Por ser a colônia mais importante, o Brasil sofreu o enrijecimento da política mercantilista e a exclusividade do monopólio do comércio, sendo mais vigiada. Olá, eu venho por meio desta explicar uma parte. Meu nome é Neurivan, sou acadêmico do Instituto Federal do Tocantins, do curso de Educação Física, e vim explicar a parte da continuação do monopólio jesuítico. Ou seja, o que isso quer dizer? Só tinham os jesuítas naquela época que ensinavam tudo. Então quer dizer que só a elite podia aprender. Ou seja, um monopólio somente da elite. Somente a elite podia aprender, então só a elite mandava. Então quer dizer que se o monopólio era jesuítico, só tinha eles para mandar ali, só eles para ensinar, porque naquele tempo a educação era super tradicional. Cadeirinha uma atrás da outra. Quem só falava era só o professor. Você não poderia contestar. Ou seja, era o ensinamento do homem, não o ensinamento de mundo ou formador de opinião, como temos hoje. Então, somente a elite. Os mestiços, por exemplo, não podiam. Eles tiveram que fazer o quê? Uma pequena revolução. Tiveram que lutar pelo direito de aprender ao mínimo, pelo menos a lei. Então, assim, esse monopólio acontecia de tal maneira, ou seja, os pais queriam o quê? Que seus filhos aprendessem, e o monopólio jesuítico, ou seja, vamos botar as escolas jesuíticas, quer dizer que eles iam para lá, se preparavam para conseguir entrar em uma universidade portuguesa. E qual era a mais famosa? A Universidade de Coimbra. Então, eles tinham que fazer como se fosse um preparatório para o Enem hoje em dia, mas naquele tempo não, eles estudavam, passavam aquele tempo todo, aí chegavam, aí somente os jesuítas. Ou seja, se só tem os jesuítas, sempre vai ter falcatruas, vai ter coisas. Se só tem uma empresa que manda em um lugar, vai ter coisas erradas aí. Então foi assim que começou. E os mestiços fizeram sua revolução para aprender o mínimo, né? A lei, por exemplo. Os jesuítas não queriam por quê? Porque eles eram a maioria, ou seja, isso ia acabar atrapalhando e levando as crianças da elite para más influências. E foi por isso que acabou sendo demonstrando tudo isso que aconteceu, e aí eles acabaram mudando de ideia e deixaram os mestiços estudar. É isso aí, valeu.